Hoje, qual é o melhor caminho para a pessoa tirar o dinheiro de dentro do Brasil? Tipo, para pequenos investidores, porque você estava falando de pequenas quantidades, hoje a pessoa já consegue começar a investir. Sim. Mas hoje a pessoa fala assim: poxa, eu queria ter uma conta fora, eu queria começar a mandar para fora, eu me sinto inseguro. Qual é o caminho mais fácil para um leigo falar: ok, tem razão, quero tirar? Então, se você quiser tirar o dinheiro do Brasil, tem um caminho. Se você quiser tirar o Brasil do seu dinheiro, o que no final dá quase na mesma, tem um caminho muito mais fácil, que são as criptomoedas. E por que que eu digo que você tira o Brasil do seu dinheiro, mas não necessariamente manda dinheiro pra fora? Uhum. Porque os meus bitcoins, eles não estão no meu bolso ou num pendrive, como o pessoal fala, entre aspas, né? Uhum. Uma carteira. Eles estão no blockchain, que é esse grande livro contábil do Bitcoin. Uhum. Protegido lá dentro pelas minhas chaves privadas, que é a senha para que eu possa abrir esse livro contábil e pegar a minha parte. E isso tá na rede, entendeu? Isso não tá comigo aqui, ou não tá no Brasil, ou não tá nos Estados Unidos. Essa rede ela é descentralizada, ela tá rodando no mundo inteiro. De modo que se eu atacar, sei lá, metade dos mineradores do mundo, ela continua funcionando da mesma forma. Né? E fica até mais atrativa, menos poder computacional, fica mais fácil resolver os problemas, mais gente quer botar poder computacional Legal. para isso. Então, essa é a maneira mais fácil de tirar o país do seu dinheiro. E quando eu digo tirar o país do seu dinheiro, é pelo seguinte: se do nada, Bolsonaro, ou quem for ganhar a próxima eleição, Lula, Moro, etc. aí, né? Daciolo, vai saber o que vai acontecer no Brasil, né? Se esse cara vai lá e fala, O não, ei Marcílio. por bem, manda o quê? Eu vou criar 2 bilhões de reais aqui, aliás, 2 trilhões de reais pra resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é que o salário mínimo é muito baixo. Eu quero um salário mínimo de 5 mil reais. Ele vai criar dinheiro e faz isso. A gente teria uma hiperinflação no Sim. Brasil. Então, o seu patrimônio que está em reais seria severamente afetado. Sim. Aí você pensa, meus imóveis me garantem. Mas numa condição realmente de hiperinflação, de caos, o preço dos imóveis também cai em nível Esse real. imóvel não vale nada. Quanto é que vale o imóvel na Venezuela hoje? Nossa, eu ia falar isso agora. Ou na Mas Argentina? quem quer comprar? Pois é, exatamente. Então, você quer mudar para Argentina? Lógico que Buenos Aires é muito melhor do que Caracas. Mas será que um imóvel em Buenos Aires hoje vale mais do que valia há 15 anos, quando a situação lá era mais estável? Eu não sei. Então, o Brasil iria passar por severos problemas se isso acontecesse. O que aconteceria com o Bitcoin? Bitcoin não tá nem aí pro Brasil. Ele tá fora. Então você protegeria o seu patrimônio. Essa é a maneira mais simples que existe. Agora, se você falar, não, eu quero ter uma conta especificamente nos Estados Unidos. Também não é complicado você abrir a conta, você enviar dinheiro. Sim. É muito mais simples. Uma parte mais complicada é a questão dos impostos. Porque você passa a ter algumas obrigações, tem que declarar no imposto de renda. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também Mas vai não dar é essa tão dor de fácil. cabeça. Hoje você tem o discurso de criptomoeda, do tipo, tenham, mas você realmente tem essa coisa, tipo assim, tenha pouco. Depende também de pra quem eu tô falando. Se você senta aqui comigo, Cris, e fala o seguinte: Bruno, eu sou uma pessoa que já tem minha vida resolvida, eu tenho um bom patrimônio e não preciso dele nos próximos 5 anos. Tá bem tranquilo. E eu tenho estômago pra aguentar a volatilidade do mercado. Porque é um mercado que, quando sobe, sobe muito. E quando cai, né, ele cai demais. Demais. E o pessoal não faz as contas pra entender o que que é essa queda. Porque eu já vi esse mercado cair mais de 80%. E o pessoal pensa, não, é super Isso em que tranquilo, ano? né? Isso de 2017 para 2018, que é 80%. Eu já vi cair 50% em um dia. E nessa hora, as convicções das pessoas são testadas. E é aquele negócio, o mercado muitas vezes não cai simplesmente descolado da realidade. Ele cai porque o mundo está piorando. Durante o início da pandemia, por exemplo, a bolsa caiu muito. Mas por que ela caiu muito? Porque tinha empresa fechando. Sim. Ninguém sabia como é que seria o mês seguinte, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tinha gente que estava demitindo funcionário, Sim. tinha empresário que não sabia para quem ia vender. Então, esse cara, ele foi obrigado a vender em um momento muito ruim do ciclo econômico para ter dinheiro em caixa. Senão o negócio dele quebrava. Sim. Então, Aí não ele é vende só... pelo que tá, né? Pois é, ele vende pelo que dá. pelo preço que tá. Então não é que o cara é burro, né? Porque todo mundo sabe, não é pra vender na baixa. Mas ele é obrigado a vender naquele momento. Agora, se você fala, não, se esse momento chegar, eu vou resistir. Primeiro porque eu já resisti antes. Você fala pra mim que já investe. Aí eu vou acreditar. Agora, se você fala pra mim, eu nunca investi, nunca passei por isso, eu quero ter 50% em criptomoeda, eu falo, você é doido, pô. Porque vai dar problema, com certeza. Então, por isso que, de maneira geral, eu gosto de falar, tenha, mas não tenha muito.
Agora, casos específicos, eu tô com muito menos alocação de patrimônio em bolsa e tem bastante espaço para correr risco em criptomoeda, posso ter 10, 15, 20, eu vou dar minha opinião e talvez seja favorável a isso. Eu mesmo hoje, eu tenho mais de 20% do meu patrimônio em criptomoedas, meu patrimônio investido, melhor dizendo, em criptomoeda. Bitcoin? Não só Bitcoin, mas principalmente Bitcoin. Se eu for pegar a distribuição desse patrimônio, 90% seria Bitcoin, 5% seria Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e os outros estão espalhados de um altcoin? monte. Ether e as outras são todas altcoins, né? Tá. Bitcoin é a primeira, e depois As outras vieram as altcoins. alternative coins, que foram as outras. E o Bax falou uma coisa aqui sobre o Bitcoin, que ele falou assim, ele sempre usa essa frase, né? Bitcoin não se vende, só se compra. E que, na verdade, não é uma moeda hoje mais para se fazer dinheiro. Não é para você... Porque assim, o que ele quis dizer, ela subiu Sim. o que ela tinha que subir, valorizou, o que for subir agora vai subir todas juntas. Então, de repente, pode ter até alguma outra que, por ser mais barata, na valorização você consegue ganhar muito mais. Então, nessa subida vale mais a pena. A questão é, você acha que o Bitcoin é, de fato, onde tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba, e aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele: você tem títulos públicos do governo? Ele falou: tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala: essa dívida não é minha, vai valer zero. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste destrói um pouco de ouro. É apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Acho que há vários desafios para isso. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro Ou canto. com o cartão lá, cripto, que... Ou com alguma coisa assim, né? E a senha. Só que se eu não souber, se eu for morto e não passar a senha pra ninguém, ninguém mais acessa os bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa, de que ele vai ser uma reserva de valor no futuro. Ele tem todos os elementos para isso, só falta um elemento central, que o ouro tem de sobra e ele tem pouco. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história, é valorizado por culturas que não se conheciam, Sim. inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, encontraram os incas, os astecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Para os incas, o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua, utilizavam de maneira estética, religiosa. Então havia uma valorização daquilo. E isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Só que ter 13 anos hoje também é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no Sim. passado. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim, avança muito rápido, Exato. né? Mas ainda a palavra do Bitcoin não foi 100% alastrada, Não. assim. Não, tem muita gente que tá ouvindo agora, com certeza. O termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que é, pô. Sim. Se eu falar com os meus O pessoal avós... tem muito receio de investir, não sabe? A gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema
técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? Dele não ser uma coisa que a pessoa... Entende? o que eu quero dizer? Entendo seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, seria uma grana, ideia de troca, não é? É, Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, exato. levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro embute troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual o trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de 4 dígitos, que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de Bitcoins é conhecido como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí, você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai mineradores são cair a apenas cada CPUs, período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E, Também e tem esse sorte envolvida. 6,25 é porcentagem. Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então Sim. são 6 satoshis,25, é isso que você Não, quer? o Satoshi seria o O 25. centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mais 0,5 Ah, 6 Bitcoin. inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. A cada 6 10 minutos. inteiros? Isso. Só que aí que tá o ponto. Caralho! No começo, eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos, passaram a ser 25. Depois 12,5. Agora 6,25. Daqui a 2 anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade, até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que de hoje em diante as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e de repente aquela oferta ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que Sim. acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, em vez de ficar igual, Ah. ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar. É quase Sim. um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Né? Mas não tem convite, não tem essas Exato, coisas. Sim. Mas exato. vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação para 3, essas 3 passando informação cada um para mais para 3, até que alguém bate no influenciador que fala com 10 mil, e aí o negócio vai se espalhando. Aí vai no podcast, aí conversa, Exato. aí cria um Sim. podcast, aí começa a criar conteúdo sobre. Pois é. Desde que ele continue existindo, oferta muito escassa, com uma demanda que não para de aumentar. E quando o cara começa a comprar Bitcoin, ele não muda mais de ideia. É uma ideia do Nassim Taleb que ele fala, que é a da questão da minoria. Ele diz o seguinte, que o que muda o mundo não são... Nassim Taleb hoje é um cara que não gosta de Bitcoin, mas a ideia dele é muito boa. O que muda o mundo não são as maiorias, igual a gente pensa. São as minorias intolerantes, barulhentas e organizadas. Porque esse pessoal consegue, né, de maneira organizada, assumir o poder em certos aspectos e obrigar os outros a fazer algumas coisas. Então você tem exemplos até em âmbito religioso. O cristianismo começou como uma religião pequena, foi convertendo as pessoas. Os romanos eram extremamente tolerantes com religião, no geral. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Erguiam templos para deuses que eles não conheciam. Tinham os templos ao Del Ignoto. Eles falavam, ó, não é porque eu não conheço mais deuses que não existem mais deuses. Foram se convertendo e quando se convertia não mudava de ideia. Porque a ideia dos caras era, só tem um deus verdadeiro. Os outros são falsos. Foi crescendo até uma hora que o imperador romano Constantino permitiu o cristianismo.
Depois o Teodósio falou, não só ele é permitido, como agora é a única permitida, o resto tá proibido. Então com o Bitcoin eu acho que a mesma coisa vai acontecer. Você tem uma maioria muito tolerante a novas ideias, até porque essa maioria sofre com inflação. E tem Sim. uma minoria muito intolerante, que não muda de ideia. Tenta falar mal de Bitcoin em rede social, no Twitter. Tua vida vai virar um inferno, pô, porque o pessoal é chato. Os Pra defensores caramba. de Bitcoin vão Pois vir. é, só que isso hoje em dia eu acho ótimo no final das contas. Essa minoria ela vai crescer até tomar uma forma onde eles conseguem mudar algumas coisas, como já está acontecendo. Pra quem não sabe, em El Salvador, eles têm como moeda oficial o dólar e o Bitcoin. Sim. Quantos outros países não farão coisas parecidas nos próximos anos? E né? aquela lista de países onde o Bitcoin é mais usado ou mais procurado, alguma coisa assim, ela mostra exatamente isso, né? A população que mais tem, sem contar os Estados Unidos, claro, mas a população que mais busca é aquela que mais tem dificuldade com a sua moeda, né? Exatamente, porque cresce a atratividade, né? Imagina, a gente teve há pouco tempo lá no Era Afeganistão. Nigéria, não era? É Nigéria? A Nigéria, Nigéria. a Argentina tem muita busca por isso. Tem muita mineração no Cazaquistão, países que sofrem com moedas fracas. Sim. Mas imagina, dando exemplo do Afeganistão, do Talibã. O Talibã foi e tomou novamente o poder. Aí você tem dinheiro no banco. Agora, o teu banqueiro Dane-se. central é um guerrilheiro que tá com uma AK-47 falando que não pode ter representação da figura humana porque é contra as diretrizes religiosas deles. Então, olha só o seu dinheiro na mão de quem foi parar. O Bitcoin estaria imune a esse tipo de coisa. O cara poderia, inclusive, fugir do país e começar a vida em outro canto utilizando o Bitcoin. Então, há uma aplicação prática do Bitcoin para países que estão sob governos tirânicos, né, e também com moedas muito fracas. Por isso que eu acho que ele vai subir no longo prazo. Só que pensando agora no intervalo muito curto de 12 meses, esse pode ser um ano negativo para o Bitcoin? Pode. Sim. Né? Eu, pessoalmente, não tô nem aí. Eu vou manter comprando sempre que eu entender que o preço baixou até um patamar interessante. Porque Mas você por que sabe que ele daqui a pode? um tempo... Eu imagino. Aham. Eu não sei, né? Se eu tivesse absoluta certeza, eu tava com tudo em Bitcoin. Os últimos padrões não foram assim? Mas é aquela história, né, Yas? Imagine, isso é um problema filosófico chamado de o problema do Peru de ação de graças, de um filósofo chamado Bertrand Russell, que foi um dos últimos caras no século XX a fazer contribuições tanto para matemática quanto para filosofia. Era uma sumidade o cara. Imagine a seguinte situação, você analisando sem saber o que vai acontecer. Um peru dentro de uma gaiola, né? E aí todo dia o fazendeiro vai e dá comida pro peru. Ele vai ganhando peso. Isso vai acontecendo durante 1, 2, 3, 4, 5, 300 dias. Você sempre imagina que no próximo dia vai ser igual. 1000 dias, até que no 11º dia, ao invés do fazendeiro chegar com mais ação, ele chega com machado. Então foram 1000 dias, onde você sempre olhava pra trás e entendia. Olha o padrão formado. E de repente o padrão ele foi quebrado. Isso acontece com a gente também. Se eu chamasse um estatístico pra analisar a minha vida, ele poderia chegar à conclusão que eu sou imortal. Porque ele ia falar, o Bruno, ao longo de 15 mil dias, não morreu um dia sequer. Então olha o padrão, né? Sim. Esse cara é imortal, só que um dia eu vou morrer, porque o Bruno é humano e humanos são mortais. Sim. Então, num histórico tão curto quanto do Bitcoin, eu acho muito precipitado falar, o padrão é esse e é isso que vai acontecer. Por isso que eu sempre deixo uma ponta de incerteza, embora eu seja um cara otimista com Bitcoin, e até muito otimista porque eu sou muito pessimista com as moedas estatais. Sim. Mas para esse intervalo de 12 meses, pode ser que o Bitcoin caia. E se cair, até melhor para quem acredita que você compra por preços mais baixos. E aí você perguntou das altcoins, né, Yas? Isso. E a Cris também. Elas devem subir mais do que o Bitcoin? Nos períodos de bonança, sim. Até porque o pessoal vê o seguinte, eu não sei qual é o preço do Bitcoin hoje, porque muda muito, né? Mas se eu fosse olhar, estaria, sei lá, 250 mil. Deve estar por isso. Pode estar caindo muito ou subindo muito agora, não sei. Estamos ao Mas vivo não aqui. não tá em baixa? Tá, comparado ao ano passado, ele tá em baixa. 360, né? 300... Em real chegou a uns 370 mil. Tá 232 mil agora, sendo bem exato. Pronto. Tá caindo 3,44, pra ficar bem atualizado. Só que mesmo isso aqui é um valor muito alto. Sim. O cara olha pra isso e fala, meu Deus, vale 230 mil. Aí ele vê outras 16 mil moedas, sendo que algumas valem centavos. Ele olha pra aquilo e fala, é mais fácil esse negócio de centavo valer R$1 do que esse negócio de 200 mil valer 400 mil. Então ele começa a comprar essas menorzinhas. Sim. E como você tem mais demanda por essas moedas, elas acabam subindo de preço. Mas isso no período bom. Então. No período ruim, acontece o contrário. Sim, Essas moedas, muitas delas não têm nem pé nem cabeça. sim. Lançaram uma moeda chamada Squid há um tempo atrás, por conta da série Round 6, né? Sim. Que fora do Brasil é Squid Game. O negócio subiu, caiu a zero, do nada. Porque não tinha nada por trás. No final era até um golpe. Projeto, não Não tem tem um nada. projeto. Então, quando o ciclo se inverte, o Bitcoin cai
E essas caem muito mais. Uhum. E aí, só pra dar um exemplo numérico, né? Já falei que eu vi o Bitcoin cair 80%. Tem moeda dessas que cai 90% ou deixa de existir. Aí o pessoal pensa, nossa, mas que é o 90% é só 10% a mais do que a queda do Bitcoin. E não é 10% a mais, é 50% a mais de queda. Uhum. Porque imagina que você tem R$100 e aquilo cai 80%, você tem 20%. Se você tem R$100 e cai 90%, você tem 10%. Então de 20 para 10 é uma diferença, Uhum. né? Na subida de 100%, na queda de Uhum. 50%. 50, pela metade.